O Dia Mundial da Conscientização do Autismo é celebrado no dia 2 de abril. A data tem por objetivo informar a população para reduzir a discriminação e o preconceito acerca dessa condição. E para falar sobre o assunto, a gente conversou com uma neuropsicopedagoga que desmistificou alguns mitos sobre o autismo. Acompanhe na tela. Bem, a importância, na verdade, é para que eles venham ser respeitados, vamos colocar assim em primeiro lugar. A necessidade da informação, né, sobre o que é um autismo, o que é uma criança, um adulto com autismo, essa conscientização é para que as pessoas venham mesmo entender, compreender eles e ser aceito, né? Evitando principalmente o preconceito, que infelizmente ainda existe muito preconceito. E quais são os principais mitos aí existentes sobre essa condição que precisam ser desmistificados, né? E como é que a gente pode fazer para reduzir esse estigma em torno dessa condição? Então, os mitos, na verdade, é porque o que ocorre? Uma criança, ou, né, quando ela é diagnosticada com autismo, existem muitas barreiras, e realmente existe, porque não existe uma limitação de quem nasce com autismo. Cada criança é um ser diferente, assim como eu e você. Por exemplo, eu tenho as minhas características, né? Eu tenho os meus dons, você tem seus dons. Nós estávamos conversando, você é jornalista. Eu sou neuropsicopedagoga, terapeuta, então eu tenho os meus dons que evoluiu dentro de mim. Então, assim, nós precisamos entender o que eles têm a necessidade dentro deles e conseguem evoluir. Então, muitas crianças, ou muitos, né, adultos, pais, dentro dos lares, colocam assim, meu filho é autista e pronto, acabou. Não. Então, a gente precisa evoluir. Ele tem uma capacidade dentro dele que é possível evoluir. Então, o que é um mito? Eu não consegui fazer com que essa criança evolua na capacidade que ela tem de melhor dentro dela. Né? Tem as limitações, tem tudo ali que ele, né, deve sim ser respeitado dentro das próprias limitações dele, com certeza. Mas assim como eu e você, né? Nós também temos as nossas limitações. Essa criança precisa sim evoluir, e não é porque ela nasceu autista que ela não tem uma vida saudável, que ela não pode ser inserida dentro da sociedade, dentro de uma escola, de uma sala de aula. Eu tenho várias pessoas que, né, eu fiz acompanhamento, e ele pega ônibus sozinho, ele tem uma vida né, normal, entre aspas, aí, saudável. Então, o mito toda criança é autista, nasce autista e pronto? Não. Ela precisa evoluir e tem característica dentro dela que dá essa normalidade para nós. Para nós, eu falo a sociedade, que eles conseguem evoluir. Então, eles não precisam ser barrados. Eles precisam ter oportunidade para evoluir. Certo. E qual é o impacto do autismo na vida familiar, né? Quais são as estratégias que ajudam a família a lidar com essa condição do autismo? A estratégia é o seguinte, primeiro, vamos colocar aí no início, né? Hoje, desde a gestação, a gente já tem várias informações sobre o feto, sobre aquela criança. Então, adquirir, quanto mais cedo, né, esse olhar, que a criança está com alguns atrasos no seu desenvolvimento, é muito importante. Por quê? Talvez nós pais, né, nós limitamos os nossos filhos, porque a gente acha, às vezes, normal. É normal um atraso, eu também atrasei, eu atrasei na fala, eu atrasei no desenvolvimento, enfim, né? Então, os pais precisam estar atentos a essa formalidade da criança, esse desenvolvimento da criança. Porque quanto mais cedo o pai perceber que está acontecendo alguma coisa, que está em atraso esse desenvolvimento, mais cedo essa criança vai evoluir. Então, ficar atento, né, às necessidades dessa criança para buscar recurso, que temos vários tipos de recursos. E quais são os principais desafios aí enfrentados, né, pelas pessoas autistas atualmente? Olha, essas limitações. As limitações é muito clara para todos nós. Um exemplo,
uma criança, vamos colocar aí, uma criança em casa, né? Ela foi diagnosticada como autista, né? Então, a família em si, ela já tem uma cautela, né, com essa criança. Aí você pode até me dizer, mas não deve ter, né? Deve ter na cobrança, não no desenvolvimento, não no papel, né? O que é isso? O que eu quero dizer com isso? Na cobrança essa criança ela tem limitação porque, né, uma criança diagnosticada com autismo, ela tem várias características. Um exemplo, na fala, né? Ela tem dificuldade às vezes na fala, ela tem dificuldade no social. Isso é dentro de casa e fora de casa. Então, ela tem movimentos repetitivos, né? Que ela quer se manifestar, ela quer brincar, ela quer falar ao mesmo tempo. Então, claro que nesse caso ela tem limitação. Mas o que nós devemos fazer? Trazer essa criança para perto, né? Fazer com que essa criança, de alguma forma, claro que dentro da limitação dela, ela se desenvolva dentro de casa e fora de casa, trazendo ela para o mesmo, né? Nós temos, vou repetir, sim, que dá limitações, porque eles têm as limitações deles, mas eles precisam ser inseridos dentro de casa para ser inserido fora de casa. Então, essa necessidade dessa criança, um exemplo, eu vou assistir uma televisão, uma família vai, né, estar ali compartilhando algo, né, num ambiente da sala. É claro que essa criança não vai conseguir ficar sentadinha, igual o outro irmãozinho ou até mesmo os pais. Mas eu devo trazer essa criança para esse ambiente familiar. Porque é necessário que essa criança seja inserida neste ambiente. Mesmo que ela, às vezes, a gente pode até achar que ela não está entendendo o que está acontecendo, mas ela está entendendo sim, e ela necessita desse ambiente. Então, isso é na escola, ela precisa ser inserida dentro de uma sala de aula com os outros amiguinhos. É claro que tem todo um cuidado, existe toda uma equipe, né? Ela vai precisar de um acompanhante ali na sala de aula, mas ela precisa ser inserida. Então, essa criança precisa ser preparada para o social, para o mundo, para a vida. Assim, ela vai ter mais qualidade de vida. Assim, ela vai conseguir superar no futuro. Assim, ela vai conseguir ser uma pessoa que ela vai ter os próprios desejos e vontades e fazer. Esse é essencial para isso.